Hoje tem participação do jornalista Giovanni Romão, do blog Papo Sem Censura. No Jornal da Ótima, comentários políticos com Giovanni Romão. Muito bom dia, Giovanni. Estamos aqui em mais uma terça-feira hoje, trazendo as informações direto do estúdio. Sessão de Câmara ontem. Muito bom dia, obrigada pela sua presença. Olá, bom dia, Aline, bom dia aos amigos da Ótima FM. Estamos aqui mais uma terça-feira, dessa vez ao vivo, sempre diferente fazer ao vivo, né? Muito bem, ontem tivemos sessão de Câmara, vamos direto ao ponto. O que temos para comentar e destacar da sessão? Legal, vamos começar sempre, como a gente faz, pela ordem do dia, né? O que foi aprovado ontem na ordem do dia. Mas antes teve uma homenagem, né? A comenda João Carlos de Oliveira, do João do Pulo, ao Matheus Teotônio da Silva, que é ligado à área de judô, né? Atuando como na Confederação Nacional de Judô, e ele foi reconhecido aí com essa comenda. De autoria do vereador Rafael Goff, pelos serviços prestados aí à Confederação e aí relevantes também ao município, né? Refletindo no município, destacando a cidade. Tinha também um projeto de resolução do próprio Rafael Goff, de número 11/2017, ele alterava o artigo 69 do regimento interno, tirando o limite de participação dos vereadores em comissões permanentes, mas ele preferiu retirar o projeto então não foi nem apreciado, portanto não foi votado. E por fim foi votado sim um projeto de resolução número 9/2018, que regulamenta a realização de estágios na Câmara Municipal, né? Traz algumas regulamentações, questão de processo seletivo, etc., oficializando aí, então, regulamentando o processo para estágios lá na Câmara Municipal. Foram esses dois projetos que estavam na ordem do dia, nenhum projeto de inclusão colocado ontem. Além dos projetos, ordem do dia que você já comentou, ontem tivemos vereadores fazendo uso da tribuna, assuntos importantes. Eu falei do transporte em Guaratinguetá, tem o transporte em Pinda, a questão da educação e muitos outros assuntos, iluminação pública. Ontem tudo foi colocado ali na mesa, na roda, vamos dizer assim. Exatamente. Foi até curioso que o tema da taxa de energia, né, que a gente ouviu tanto nos últimos dias, foi mais falado na sessão de ontem do que propriamente na sessão anterior, na qual eles votaram um projeto que revoga a cobrança da taxa de a nova fórmula, e que né, tinha chamado a atenção, né, a falta de pronunciamento na Exatamente. sessão passada. O único vereador que falou na sessão passada no momento do projeto foi o vereador Ronaldo Pipas, né? Os demais vereadores não comentaram, alguns falaram rapidamente ali na fase de discussão de requerimentos, na fase de pronunciamentos, mas não entraram muito a fundo. Ontem entraram mais a fundo, em especial o vereador Gislene, o vereador Magrão, inclusive, como presidente da Câmara, se posicionou, dizendo que ele precisava se posicionar, dando uma sustentação em nome da casa para aquele projeto, e dizendo e reafirmando que eles aprovaram um projeto que revoga, sim, a nova fórmula da taxa de energia. Mas a gente volta a repetir, já falamos isso semana passada, tem um trâmite, né? A Câmara aprovou um projeto revogando a nova fórmula, mas esse projeto ainda não foi promulgado, ou seja, não foi oficializado pelo prefeito municipal, que tem até o prazo máximo de 15 dias, isso é lei orgânica do município, não dá para passar por cima disso. O prefeito tem dois caminhos: ou ele promulga no Diário Oficial do município, ou ele veta e envia esse veto para a Câmara. Enviando o veto para a Câmara tem dois caminhos: aceita o veto e aí continua tudo como está, ou derruba o veto. Se a Câmara derrubar o veto, o projeto volta para o prefeito, que tem até 48 horas para promulgar. Se ainda assim o prefeito não promulgar, o projeto volta para a Câmara e aí o presidente da Câmara tem a prerrogativa aí sim, em até 48 horas, promulgar, oficializar a revogação. Mas a gente já colocou também, se ainda termine nesse estágio do presidente da Câmara ter que promulgar a lei, o prefeito, se entender a lei inconstitucional, pode recorrer aos meios judiciais e isso vai passando. Então, neste momento não está revogado. Foi aprovado o projeto de revogação. Mas enquanto não for publicado no Diário Oficial do município, continua valendo a fórmula aí que a gente está acompanhando. É importante explicar porque muitas pessoas, até pela fala nas redes sociais de alguns vereadores, entenderam que pronto, né? Já foi revogado, então não tem mais a taxa. Pelo contrário, por enquanto continua tudo do mesmo jeito. Por enquanto continua. Enquanto não sai no Diário Oficial do município, continua valendo a taxa que está. Eles aprovaram no trâmite legislativo executivo. Enquanto não sai no Diário Oficial do município, continua valendo o que está, que é essa taxa que gerou toda essa confusão. E nós estamos com o diário aqui hoje também, né? Exatamente, fomos conferir hoje, né, no último dia. Lembrando, na semana passada nós tivemos diversos projetos aprovados, por exemplo, crédito de empréstimo junto a Desenvolve São Paulo, tivemos um crédito adicional suplementar
complementar para a Secretaria de Saúde. Esses projetos foram todos promulgados pelo prefeito municipal ao longo da semana, se eu não me engano, na quarta ou na quinta-feira. Porém, o da energia não foi promulgado, então por enquanto continua valendo aí o modelo atual que tem gerado tanta discussão aí nos últimos dias. Muito bem, 8h05, o que mais é importante destacar da sessão de ontem na manhã desta terça-feira? Exatamente, um outro ponto que chamou bastante atenção ontem foi em relação à audiência pública da educação, que ia acontecer na semana passada, no dia 20 de setembro, numa quinta-feira, e acabou cancelada na véspera, né, no dia 19. Só voltando rapidamente no tempo, essa audiência pública foi marcada a pedido da população que estava presente na sessão, logo depois que estourou aquela questão toda da regulamentação das salas, né, da reorganização das salas. Tivemos o secretário aqui conosco. O secretário estava aqui, né, representante da diretoria de ensino regional também. de ensino, né, o Matheus, enfim. No dia anterior, na sessão plenária, alguns munícipes presentes, pessoas ligadas à comunidade escolar, pediram uma audiência pública. E os vereadores, atendendo ao pedido, marcaram a audiência pública a princípio para o dia 13 de setembro. Foi adiada para o dia 20. Quando chegou no dia 18, a Secretaria de Educação alegou que ainda estava aguardando alguns retornos do secretário do Estado da Educação, João Cury, e solicitou, não exigiu, solicitou o adiamento da sessão. Solicitou o adiamento da audiência pública. E a Comissão de Educação, acatou a solicitação e então não realizou. E aí ficou a expectativa de que ontem eles remarcariam, eles colocariam uma nova data. O que não aconteceu a princípio, né? Não tinha nada escrito. Aí houve uma pressão popular de alguns presentes na sessão da Câmara e eles então resolveram, a comissão se reuniu rapidamente ali no plenário mesmo e resolveu marcar. Então a audiência pública da educação ficou marcada para o dia 4 de outubro, às 18 horas. Lembrando, é prerrogativa do Poder Legislativo marcar audiências públicas, está no artigo 263 do Regimento Interno. Muito bem, Giovani, e falando, né, um pouco mais dessa questão de audiência pública, nós relatamos até na ocasião, você pelo blog, nós aqui durante a participação no jornal, que o que ficou ruim, só fechando realmente mais uma vez o que você disse, não é o fato da audiência acontecer ou não, enfim, é óbvio, né, que a população esperava, se tem dúvidas, esperavam realmente que elas fossem sanadas na audiência, mas é o avisar como foi avisado, né? Alguém comentou assim comigo da área da educação, mas já tá tudo esclarecido, então não tem por que ter essa audiência, mas vai avisar em cima da hora? Exatamente. E não é novidade, né, Aline? A gente acompanhou ano passado diversas reuniões ou interrompidas. Teve a audiência do transporte que teve 20 minutos. O ano passado foi finalizado. Teve outra audiência do transporte que foi cancelada também às vésperas, depois de uma reunião entre Prefeitura e Câmara. A audiência pública da saúde no segundo semestre do ano passado foi remarcada 4 vezes. Essa é a questão. Foi remarcada 4 vezes e assim, é sempre remarcado 2, 3 dias antes. Então assim, isso não é correto com a população. Voltando a repetir, o pedido da audiência pública partiu de populares, partiu de pessoas que estavam lá, então não há nenhum tipo de entendimento entre Câmara e Legislativo que possa superar um pedido popular de audiência pública. Isso não existe. Com certeza. 8h09. Nós tivemos uma audiência pública em 2013. Essa audiência pedida pelo vereador Carlos de Moura Magrão, hoje presidente da Câmara, à época oposição, e curiosamente a matéria terminava dizendo, né, a matéria falava muito sobre a não eficiência da audiência, foram 5 horas de audiência pública, mas tudo parecia que estava bem e tal, e a matéria terminava com os parlamentares, justamente Carlos de Moura Magrão e professor Osvaldo, que eles lamentaram o resultado final da sessão, dizendo que depois de 5 horas a população saiu novamente sem respostas concretas de melhoria, ou seja, nós estamos falando disso 5 anos atrás. Eu diria que depois de 5 horas, não, depois de 5 anos a população continua depois de 5 horas lá, depois de 5 anos agora, a população continua sem resposta. Vamos ver. Giovani, obrigada pela sua participação, mais uma terça-feira aqui conosco, blog Papo Sem Censura, você também pode conferir todos os detalhes por lá e nós estamos juntos, né? Semana que vem tem mais. Obrigado, Aline, até a próxima terça-feira. 8h11, rápido intervalo comercial e na volta os destaques do plantão policial. Fique ligado, voltamos já.